Graça e paz, irmão, amém? O motivo de alegria hoje de nós estarmos aqui na casa do nosso Deus, prestando culto a Ele e louvando o nome do nosso Deus. Para dar início a esse culto, vamos estar cantando o hino número 21. Número 21. Vamos estar elevando a Deus em uma oração. Para essa oração, convido a nossa irmã Raquel. Oração por educação. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa de saúde. Senhor, por mais um dia estar em Tua presença, Senhor, para Te louvar e agradecer a Tua nome, Senhor. Abençoa esse culto, Senhor. O irmão que está à frente, Senhor, que vai trazer a Tua palavra, Senhor, que não vai falar de si mesmo, mas que esperar pelo Santo Espírito Santo. Abençoa nossas vidas, nossa família, Senhor, os irmãos que estão aqui, Senhor, e aqueles que não puderam estar em você, Senhor. Tu sabes o motivo de cada um, Senhor, e esses passos onde eles estiverem, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor, que peço que eu desça pelo nosso pecado, eu sei. Amém. Continuamos em louvor ao nosso Deus. Vamos dar a oportunidade às crianças, Perma e a mocidade. Crianças, Perma e a mocidade.
Lá no céu existe alguém
está fazendo mais uma oração. Com essa oração convido a nossa irmã Vanessa. Senhor nosso Deus, eterno Pai, agradecidos somos, Senhor, pelo Teu grande amor, Pai, pela Tua graça, Senhor, que nos alcançou sem mesmo nós merecermos, Pai. Muito obrigado porque a Tua misericórdia renova cada manhã em nossas vidas, Pai. Ó Senhor, o Senhor aceita os nossos louvores, reconhecemos, Senhor, que somos imperfeitos, Senhor, não sabemos fazer como o Senhor merece, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude a cada vez a melhorar para fazer o melhor para Ti, Pai. Abençoa cada vida aqui que chegou, Senhor, e Teu Espírito Santo esteja envolvendo a cada vida, Pai, que possa estar com o coração e mente aberto para ouvir a Tua palavra, Pai. Também esteja com o nosso irmão que está à frente, Pai, que Teu Espírito Santo esteja conduzindo essa vida e toda a sua família, Pai, que em breve Ele possa falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Também, Senhor, mensageiro, Pai, que o Senhor possa estar usando, Senhor, essa vida, não sei se é Ele mesmo, Pai, mas que o Senhor possa estar falando, Senhor, ao seu coração, Pai. Tudo isso eu te peço, Senhor, com perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora eu dou a oportunidade ao amanhecer.
Vamos estar abrindo a palavra de Deus em Filipenses 4, do 10 ao 20. Filipenses 4, do 10 ao 20. Eu estarei lendo o primeiro versículo, o capítulo 10, ao irmão do 11, assim até o 20. A gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais ante mais vós faltava a oportunidade. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me vê de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos e séculos. Amém. Especialmente o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo escreveu esse texto aqui, ele estava na prisão. E mesmo na prisão ele falou: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas das vezes nós falamos essa palavra aqui quando nós estamos só no melhor momento da nossa vida. Muitas vezes eles haviam essa frase que para-choque no caminhão, e muitas das vezes nós não entendemos o significado dessas palavras. E nós devemos refletir bem que Deus está conosco em todas as nossas situações, no momento bom e difícil, assim como Paulo escreveu aqui. Amém, irmão? Você está fazendo mais uma oração? Essa oração convida o nosso irmão Eunice. Orando pelos enfermos. Deus de amor, agora pedimos, Senhor,
todos sejam guardados por ti mesmo, Deus. Abençoa os resultados também, soltando, ó Deus. Cuide de cada vida, Deus. Cuide de cada um de nós, e nós pedimos e agradecemos por perdão do nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Coral para cantar? Coral tem oportunidade. Passar.
Vamos estar cantando o hino 89. 89. oportunidade ao conjunto do louvor. E um deles estará orando pela mensageira dessa noite, que é a nossa irmã Franciele. Eu fiz um pouquinho para ela no dia de hoje. Esteja orando por ela.
Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Vamos nesse momento estar louvando nosso Senhor com o cântico de adoração a Ele, reconhecendo que só Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e por isso nós estamos aqui nessa noite no único intuito de louvar e de adorar ao nosso Senhor. Vamos colocar em pé aqueles que puderem, vamos estar entoando esse cântico, já nos preparando para ouvirmos também o recado do Senhor nessa noite. Nós vamos estar louvando ao nosso Senhor, agradecido por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O cântico adorador.
Senhor Deus, louvado e adorado seja o teu nome, ó Pai. Porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, ó Pai. Reconhecemos que não há outro como o Senhor, ó Pai. E por isso nós aqui estamos nesse momento, ó Pai. Felizes por essa oportunidade que o Senhor concede a nós, ó Pai. Estarmos novamente em tua casa, podendo aqui junto com o teu povo louvar e adorar o teu nome, ó Pai. Recebe a adoração da tua igreja, ó Pai. Recebe os nossos louvores, ó Pai. E nos ensina, ó Pai, cada vez mais a buscar a tua presença, a louvar o teu nome, a adorar a ti como o Senhor merece, ó Pai. Ensina a cada um de nós, ó Pai, a estarmos prontos, ó Pai, a estar em tua presença, a vir para a tua casa de adoração, louvar o teu nome, ó Pai. Fica, ó Pai, com cada vida teu que aqui se faz presente, ó Pai, com a vida dos irmãos que nos visitam nessa noite, ó Pai. Que o Senhor também esteja colocando em seus corações a alegria de te buscar e te servir, ó Pai. Nesse momento também queremos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, ó Pai. Eu creio que o Senhor já falou ao coração da tua serva, ó Pai. Já colocou a palavra no coração dela, ó Pai. Nesse momento que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja usando a vida dela para que ela possa transmitir tudo aquilo que o Senhor já falou a ela, ó Pai. E nesse momento, prepara a tua igreja, abre os nossos corações para que nós possamos também entender o que o Senhor tem para nos dizer nesse momento, ó Pai. Fala conosco nesta hora, essa é a minha oração, Pai. No nome santo de Jesus que eu oro e já agradeço a Ti. Amém. A igreja possa sentar. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Confesso que fui pego meio de surpresa. Estava lá nos afazeres de casa com a minha sogra na hora do almoço. E o nosso irmão Joel chega lá. E eu saí recebê-lo, porque eu achei que ele foi atrás do meu marido, né? Como sempre, né? E saí na porta e falei, bom dia. Aí ele vim falar com você para ver se você não prega. Aí eu brinquei com ele, se fosse esse convite, eu acho que eu me trancaria no quarto, né? Mas aí até falei, Miriam prega. Mas aí Miriam brincou comigo, não, você que saiu na porta é porque é pra você. E diante daquele convite, né, eu nunca fui pega assim em cima da hora, assim, nunca me aconteceu. Eu sempre tenho uma preparação aí de uma semana, pelo menos, né? Mas aí eu respondi pra ele, eu acho que vai, né? E eu falei para ele, Deus já tem falado comigo, mas eu não sabia quando eu seria escalada. Mas estamos aqui para falar aquilo que o Espírito Santo já tem nos tocado e assim transmitir, não aquilo que eu vou falar, né? Mas transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar através da minha vida. E confesso também que não esperava a presença dos nossos pastores aqui. Já convido eles a se retirarem, se for possível. Mas, vamos lá. Convido a igreja a se colocar em pé e vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Mateus, seu capítulo 26. Mateus 26, do versículo 36 até o 46. Mateus 26, do versículo 36 ao 46. A minha tradução, eu acho que é na Nova Almeida Atualizada. Aí, se for possível, passar no telão para que todos compreendam a mesma leitura. E eu vou estar lendo o primeiro versículo e a igreja responde com o segundo e assim até
o 46. Leiamos a palavra de Deus. Jesus no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Em especial, o versículo-chave da mensagem de hoje, o 41. E eu até peço para que ela não deixe esse versículo durante a mensagem, que diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A igreja pode se sentar. Bom, eu começo com uma pergunta para a igreja e para mim. No versículo 41, aqui o final diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a pergunta é: se a carne é fraca, por que você tem perdido para ela? Se a carne é fraca, por que nós temos perdidos para ela? Se ela é fraca, ela não deveria estar ganhando a causa. E, como eu disse, quando eu fui desafiada hoje pelo nosso irmão Joel, e eu levei meu filho pequeno para a Verônica levar para a escola, e eu entrei no meu quarto e eu disse para o Senhor, ele até disse que ele chamou alguns, né, e não deu e veio para mim. E eu falei para Gel, Deus já tinha falado comigo. Hoje eu estava na roça trabalhando, colhendo verdura, e no momento está só eu e meu esposo colhendo, minha sogra filha com o meu mais novo, e a gente colheu junto as 20 caixas de alface. E daí quando eu fui para Americana e para Escarola, eu fiquei sozinha, e ele foi carregar a alface. E aquilo que levou 20 minutos para a gente tirar a alface, eu sozinha, levou quase o dobro do tempo que eu estava sozinha. E durante aquele momento que eu me via sozinha tirando aquelas caixas de verdura, me veio isso na cabeça. Quando eu estou sozinha, as coisas não rendem, né? Mas quando eu tenho alguém do meu lado, se o meu esposo estivesse ali colhendo comigo, seria mais rápido. E com Deus é a mesma coisa. O problema de nós
cristãos e não cristãos, é que a gente quer dar uma de super-herói. Sabe aquele super-herói que consegue todas as coisas? Porque eu sou bom, eu sou capaz, eu sou invencível, eu me achego até Cristo, eu consigo resistir ao pecado, eu consigo ser melhor que os outros, eu e mais eu. Só que nós não somos super-heróis. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Da mesma forma que eu não consegui render o meu serviço ali naquele momento, uma coisa é fato: sem Deus é impossível conseguir alguma coisa. Aqui conta a história, uma história não, né? Porque não é uma história, é verídico. Conta ali que Jesus foi até o Getsemane. Por quê? Estava chegando o momento de ele ser crucificado, o momento que ele iria ser traído por Judas, vendido por Judas, e ele seria crucificado em nosso lugar. Para pensar. Jesus vai ali e escolhe um dos seus amigos, um dos seus discípulos, e leva com ele ao Getsemane. Aqui fala, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Fala aqui que ele levou Pedro. Onde que está o versículo? Aqui, E os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João. Ele leva 3 dos seus amigos ali com ele. Ele leva. E o que ele fala? Qual que é a ordem de Jesus? Eu vou ali, ele se ausenta ali do momento que ele está com eles e dá um longo espaço ali. Eu vou ali orar e eu peço para vocês que vocês fiquem aqui vigiando e orando comigo. O que acontece? Jesus ele se retira, vai a um lugar mais longe deles, ora. A Bíblia fala que a sua angústia era tanta que ele chega a pedir para o Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice de aflição. Quando Jesus volta, o que seus discípulos estavam fazendo? O que eles faziam? Dormiam. E qual que era a ordem de Jesus? Vigiem, orem. Vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hoje, a situação não mudou nada. Jesus se ausentou de nós, subiu aos céus, e a mesma ordem dada aos seus discípulos é dada a nós também hoje. Vigiem para que não sejam tentados. E será, meus irmãos, que quando Jesus voltar para nós, quando ele volta para os seus discípulos naquela ocasião, será que ele vai nos encontrar da mesma forma que encontrou aqueles 3? Dormindo? Será que se Jesus voltar hoje, como ele vai encontrar a sua igreja, o seu povo, o seu rebanho, os seus escolhidos? Será que ele nos encontrará dormindo? A ordem foi dada. Quando ele sobe aos céus, ele nos manda o Espírito que caminha ao nosso lado. Ele diz: vão, fale das minhas palavras, sejam meus discípulos, me imitando e pregando o Evangelho a toda criatura. Mas o que nós temos feito com o mandado do Senhor? O que nós temos feito com o nosso chamado? Eu acho incrível que para as coisas de Deus, a gente sempre tem uma desculpa, a gente sempre tem uma vírgula, a gente sempre tem um ponto de interrogação, a gente sempre tem um porquê, a gente sempre tem um empecilho quando o assunto é obra do Senhor, como a nossa irmã pregava aqui.
Nós demos muitas desculpas esfarrapadas no serviço do Senhor. Mas a ordem é clara: vigiem e preguem o Evangelho. Jesus sendo Deus, Jesus sendo o próprio Cristo revelado através de um homem, de um ser humano, ele se esvazia e ora ao Pai, pedindo para que Deus tirasse aquele cálice de sofrimento que ele estava vivendo. Hoje a gente se acha bom, o super-herói, ao ponto de esquecermos de falar com Deus. Isso aí fica claro na reunião de oração. Falar em oração, ai que coisa chata. Falar com Deus por muito tempo, ai que coisa chata. Irmãos, uma coisa é certa: um cristão sem oração não consegue ser cristão. Já diz, né, que joelho no chão é sinônimo de vitória. Quando você vê os soldados e quando eles sabem que vai ter uma guerra à frente, eles se preparam. Eles se preparam para aquela guerra. Eles ficam ali dias e dias se preparando, meses e meses se preparando para enfrentar a batalha. Hoje, nós também enfrentamos batalhas. Batalhas físicas, batalhas espirituais. Só que o problema é que a gente não se prepara mais. A gente não ora mais. A gente não lê a Bíblia mais. A gente não fala com Deus mais. Nós não temos intimidade com Deus mais. E sabe que nós crentes temos nos tornado hipócritas? Sabe por quê? Nós falamos: ai, os ateus não acreditam em Deus, né? Que pecado maior não acreditar em Deus, enquanto nós, cristãos, que dizemos que acreditamos em Deus, vivemos uma vida como se Deus não existisse. Como se Deus fosse um ser que está distante de nós, tão distante que a gente não consegue falar com Ele, como se Ele fosse incomunicável, como se Ele fosse uma pessoa, um ser que a gente não conseguisse senti-lo. A gente vive uma vida como se Deus não existisse, como se nós fôssemos viver a vida toda neste mundo, e como se nós não tivéssemos destino certo, ou seja, destino final. E o que é isso? A morte. Todos nós vamos morrer, todos nós passaremos pela morte, mas nós nos esquecemos. Falamos do ateu que acredita que morreu, acabou. Mas nós vivemos como se nós fôssemos morrer e acabou. Como se não existisse o além. Quando Deus nos manda vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o que Ele quer dizer? A nossa vontade é servir a Deus, mas a nossa carne pende para o outro lado. Nós até temos vontade de muitas coisas. Na linguagem de hoje, olha o que diz no versículo 41. Põe aí para mim, Ana, por favor. Na linguagem de hoje. Preste atenção, muda um pouco. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Nós, seres humanos limitados, queremos muitas coisas. Almejamos coisas demais. Queremos apresentar o melhor louvor, queremos tocar da melhor forma, queremos viver uma vida que diga uma aparência muito boa, que eu sou cristão. Mas será que nós temos conseguido? Ou será que nós temos falhado nisso? E sabe por que muitas das vezes nós falhamos naquilo que nós planejamos?
Porque, como eu falei lá no início, nós não somos super-heróis. Sem Cristo, nós nada conseguimos. E o problema, infelizmente, de hoje é que nós alimentamos mais a nossa carne. A nossa carne é a primeira coisa que a gente alimenta. Porque quando a gente acorda, que é uma graça imerecida que Deus nos dá, a primeira coisa que a gente faz é alimentar a carne. O que a gente faz? Corre pegar o telefone para ver qual é a notificação que chegou, qual é a mensagem que está ali, se tem alguma notícia bombástica no Instagram, se estamos em clima de Copa, né? Se qual país perdeu, qual país levou, qual país passou. Alimentamos primeiramente a nossa carne. E o nosso espírito, não alimentamos. E aí passamos o dia inteiro no corre-corre da nossa vida, enquanto a nossa Bíblia está lá, encostada a algum canto, fechada. Nós não oramos mais, nós não lemos a Bíblia mais. E aí quando a gente comete um pecado, ou quando nos sentimos fracos, ainda temos a hipocrisia de olhar para Deus e dizer: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me permitiu cair em tentação? Mas a ordem já foi dada. Vigiem, orem, me busquem. Deus não está distante de você. Nós criamos um Deus na nossa cabeça, um Deus que é intocável, um Deus que está a milhões e milhões de distância da gente, mas não, Deus está aqui, ó. Deus está presente nas nossas vidas. Só que nós não alimentamos o nosso espírito como precisa ser alimentado. Esses dias mesmo, na escola dominical, eu dizia isso para os adolescentes: é como criar uma criança. O Espírito Santo é como se a gente estivesse criando um filho dentro de nós. Se eu pegar meu filho de 3 anos e apenas tratá-lo com besteiras, se eu encher ele de besteiras o dia inteiro, se eu apenas dar para ele as coisas más deste mundo, se eu encher o meu filho de telas o dia inteiro, se eu fizer todas as vontades do meu filho o dia inteiro, eu estarei criando uma criança sem futuro. Ele será uma criança totalmente errada. Por quê? Porque ele não terá limite, porque ele não terá regras. E o Espírito Santo que habita em nós é a mesma coisa. Nós não alimentamos ele. Nós alimentamos o dia inteiro a nossa carne. Ah, mas o que você quer dizer que alimentar a nossa carne com fofoca? Nós alimentamos a nossa carne quando nós saímos da nossa casa para falar mal do nosso vizinho, quando nós abrimos a boca para falar mal dos nossos pastores, quando nós abrimos a boca para defamar a nossa igreja, quando nós abrimos a nossa boca para defamar os irmãos que caminham ao nosso lado, nós estamos alimentando a nossa carne. E aí, tem como o Espírito estar forte? Muitas vezes nós caímos nas ciladas do inimigo e condenamos somente o inimigo. Mas a brecha quem dá somos nós. Satanás, ele é sarcástico, mas nós também temos culpa nisso. A palavra de Deus fala que aquele que está firme com Cristo não cai. Se hoje nós temos falhado, se hoje nós temos vivido uma vida como se Deus estivesse distante, tão distante, que não temos acesso a Ele, nós estamos vivendo errado. O mundo está aí e ele tem tentado nos tragar, isso é fato. Mas a nossa esperança tem que ser maior. Se eu estou firme como Cristo, se eu sou um servo vigilante, as coisas desse mundo não me abalam. Sabe por quê? Porque por mais que as guerras estejam aí, a fome, a destruição, o amor que se esfriou, doenças, de verdade, hoje a gente tem visto tantas doenças que
a gente nunca viu. Mas para o cristão, isso não destrói, não abala, porque a gente sabe que é porque Jesus está voltando. Hoje mesmo apareceu no meu Instagram, não sei se eu vou falar certo, parece que na cidade da Venezuela, se eu não estiver enganado. O céu ficou todo vermelho, né? Não sei se foi lá ou se eu estou enganado. E estava dizendo lá, Jesus está voltando. E é fato que Jesus está voltando. Só que a gente acha que somente o pessoal do mundo que está com seus olhos tapados. Mas nós também nos encontramos despercebidos. Nós também nos encontramos distraídos. E a missão dada não é essa. Não é fiquem distraídos, mas é fiquem vigilantes na palavra de Deus, para que vocês não caiam em tentação. Igreja, a mensagem vem primeiro para mim. Nós precisamos hoje arregaçar a manga do Evangelho e estar prontos para viver o Evangelho. Mas não é só com palavras, de nada adianta se com a minha boca eu pregar o Evangelho, mas se a minha vida lá fora, no meu lar, eu não der um testemunho que agrade ao Senhor, as minhas palavras serão vãs. De nada adianta, irmãos, vocês virem aqui na igreja com a saia até no pé, se lá fora no mundo o seu amor pelas pessoas que estão no mundo não forem reveladas. De nada adianta você viver a vida inteira na igreja se o Deus da igreja não for o centro da sua vida. Até eu lembrei uma mensagem da nossa irmã Jariane muito tempo atrás. Não é porque você nasce numa igreja que você é cristão. Da mesma forma que não é porque eu nasci dentro de um carro que eu sou um veículo. Da mesma forma que não é porque eu nasci num aeroporto que eu sou um avião. Se engana. Se engana. Você pode viver a vida inteira, sua vida toda na igreja. Se o Deus da igreja não for aquele que te domina, não for aquele que te use, não for aquele que te transforma, a nossa vida é vazia. Precisamos ser servos vigilantes, para que quando Jesus vier nas nuvens dos céus, não nos peguem dormindo como pegou aqueles discípulos. Que as circunstâncias da vida não nos façam desanimar, mas que as circunstâncias da vida nos façam almejar mais e mais os céus. Nosso presbítero Elton diz que quando a gente perde um ente querido, a gente almeja muito o céu, porque a gente quer subir logo. E é assim que devemos caminhar. Está difícil? Está difícil? Sinta-se mais a presença de Deus, porque nós não somos daqui. Não é para estar bom para nós. O mundo não é para estar maravilhoso. Nós devemos querer algo melhor. Se o mundo está te cativando ao ponto de você se esquecer que Jesus está voltando, está errado. Mas o nosso anseio é para que Cristo volte e que nos leve para morar nas mansões celestiais. Não que nós consigamos alguma coisa, igreja, porque nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos nada. Bobo, perdão a expressão, mas bobo é você que acha que você consegue alguma coisa sem Cristo. Nem estar aqui seria possível sem Jesus. Mas que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, sermos servos vigilantes, que buscam o Pai em espírito e em verdade. E, lendo mais uma vez o versículo para encerrar: vigiem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos, reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, reconhecer que nós não somos nada sem Cristo Jesus, mas que com Ele na nossa vida, o que é difícil se torna fácil, o que é impossível se torna possível. Que nós possamos, meus
meus irmãos, ser servos vigilantes e que adorem o Pai em espírito e em verdade, para que quando Ele vier nos buscar, que Ele encontre a sua igreja viva, o esperando ansioso e não encontrar-nos dormindo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço também a vida do nosso irmão Joel pelo convite e que nós possamos estar assim, aptos para trabalhar em obra de Deus. Não é fácil, mas com Ele ao nosso lado tudo se torna possível. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um e que o Espírito de Deus continue falando aos corações de todos vocês. Deus abençoe. Amém. E assim nós estamos chegando ao final de mais um culto. Primeiramente agradecer a Deus, a nossa irmã Franciele também que aceitou o convite. E agradecer também a cada um que está aqui presente, ao que assiste às redes sociais, aos visitantes. Venham sempre, porque a casa de Deus ainda é o melhor lugar do mundo para seguir. Convido a nossa pastora que vem até aqui à frente a estar fazendo a última oração, a oração do Pai Nosso, e a bênção está encerrado mais um dia. Também depois convido o grupo de Gideões para estar aqui na frente cantando louvor. Também convido aqueles que já fizeram parte de Gideões, também cantar com nós também, Zar, Fábio, André. Quem estiver aí pode cantar também. Pai, nós buscamos a Tua presença para Te agradecer, porque o Senhor é o Deus que nos acompanha, é o Deus que sustenta as nossas vidas, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus, que falou aos nossos corações, Pai. Te agradecemos pela vida do Joel, Senhor Deus, que o Senhor tem usado, Pai, como instrumento Teu, Pai. Te agradecemos também pela vida da Franciele, Senhor Deus, que o Senhor também tenha usado, Pai, como Teu instrumento, e que o Senhor continue a capacitá-los com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, Pai. E agora, Senhor Deus, nós também te pedimos que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, e anunciar a Cristo Jesus, através das nossas vidas, Pai. Que as nossas ações possam transmitir o Teu amor, a Tua graça e as Tuas misericórdias que são derramadas todos os dias sobre as nossas vidas, Pai. Neste momento também queremos colocar nas Tuas mãos a vida dos nossos visitantes, Pai. Que o Senhor esteja os envolvendo e que o Senhor esteja os recebendo, Senhor Deus, com o Teu amor, Pai. Assim também com aqueles que nos assistem através das redes sociais, que o Senhor os alcance onde quer que eles estejam, Pai. E mais uma vez nós intercedemos também pela vida daqueles que se encontram enfermos, Pai. Que o Senhor possa estar os acompanhando aonde quer que eles estejam, Pai. Intercedemos, Senhor Deus, pela vida do irmão da Solange, Pai, que foi hospitalizado, que o Senhor esteja derramando sobre ele a Tua graça. Intercedemos também sobre a vida do meu sogro, Pai, que o Senhor esteja o acompanhando naquele hospital, Pai. Intercedemos também sobre a vida da Florisa, Pai, que o Senhor esteja acompanhando, Senhor Deus, também na sua enfermidade. E tantos outros, Pai, que carecem de Ti, Pai. Tantos outros, Senhor Deus, que precisam, Senhor Deus, do Teu amparo, Pai. Que o Senhor realize a Tua vontade sobre a vida de cada um deles, Pai. Esta é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.
Pai.